Salve, salve, galera. Me chamo Bilê. E eu me chamo Lamide. Nós fazemos parte do Quilombo Bocotô, aqui na freguesia de Campinas, interior de São Paulo. E hoje nós vamos dar seguimento na leitura da autobiografia do Malcolm X. A gente vai ler o capítulo 12, chamado Salvador. Na primavera de 1952, com a maior alegria, escrevi para Elijah Muhammad e para minha família informando que a Junta de Livramento Condicional do Estado de Massachusetts aprovara a minha libertação. Mas ainda se passaram alguns meses de atraso burocrático, com papelório indo de um lado para o outro até que ficasse resolvido. Eu ficaria sob a custódia do meu irmão mais velho, Wilfred, que era agora gerente de uma loja de imóveis em Detroit. Wilfred fez com que o judeu que era dono da loja assinasse uma promessa de que me daria imediatamente um emprego, assim que eu fosse solto. Pelo sistema de comunicações da prisão, eu soube que o Shorty também fora aprovado para liberdade condicional, mas estava encontrando dificuldade em arrumar alguma pessoa respeitável que se responsabilizasse por ele. Mais tarde fui saber que Shorty estudara composição musical na prisão, progredira ao ponto de compor algumas peças. Sei que deu a uma delas o nome de The Bastille Concerto. Minha ida para Detroit, ao invés de voltar para o Harlem ou Boston, fui influenciada pelo sentimento da minha família, expresso nas cartas. Minha irmã Hilda especialmente ressaltara numa carta que eu podia pensar que já compreendia perfeitamente os ensinamentos de Elijah Muhammad, mas ainda tinha muito o que aprender e deveria ir até Detroit e tornar-me membro de um templo de muçulmanos praticantes. Foi em agosto que me deram um sermão, um terno ao melhor estilo de Ferdinando Buscapé e um pouquinho de dinheiro, deixando-me sair livre pelo portão da prisão. Não olhei para trás, mas nisso não me diferenciei de 1 milhão de outros condenados que já saíram da prisão. Minha primeira parada foi num banho turco. Tirei com o vapor de um pouco daquela sensação física de cheiro de prisão. Ela, com quem passei a noite também, concorda que Detroit seria o melhor lugar para que eu começasse a vida nova. Em outra cidade, a polícia não ficaria em cima de mim. Essa era a consideração que ela, não o ponto de vista muçulmano pelo qual absolutamente não se interessava. Tanto Hilda como Reginald haviam tentado converter ela, mas, com sua vontade sempre firme e forte, ela não se deixou convencer. Disse-me que achava que qualquer um poderia ser o que bem quisesse. Holy Rover, nome preciativo dado aos membros de uma seita pentecostal, adventista do sétimo dia. Qualquer coisa, mas não adiantava, que ninguém iria fazê-la se tornar uma muçulmana. Na manhã seguinte, Hilda deu-me algum dinheiro para os gastos iniciais. Antes de partir, comprei 3 coisas de que me lembro nitidamente. Comprei um par de óculos, ou melhor, do que aquele que recebera na prisão, uma valise e um relógio de pulso. Desde então, tenho pensado que, sem o saber, estava me preparando para o que iria ser a minha vida a partir daquele momento. Porque são essas 3 coisas que tenho usado mais do que qualquer outras. Os óculos corrigem o astigmatismo que adquiri de tanto ler na prisão. Viajo tanto agora que minha esposa sempre mantém valizes alternadas prontas, de tal forma que preciso apenas pegar uma e embarcar, quando é necessário. E não existe ninguém mais preocupado com o horário do que eu. Vivo pelo relógio, correndo de um compromisso para o outro. Até mesmo quando estou viajando de carro, guio pelo relógio e não pelo velocímetro. Para mim, o tempo é o mais importante que a distância. Peguei um ônibus para Detroit. A loja de imóveis que meu irmão Wilfred dirigia ficava no Gueto Negro. É melhor eu não dizer seu nome, se vou contar como roubavam os negros. Wilfred apresentou-me os judeus, que eram os donos da loja, e conforme tinha sido acertado, comecei logo a trabalhar como vendedor. Anúncios de
sem entrada atraíam negros pobres como o papel pega-moscas. Era uma vergonha a maneira como pegavam 3 e 4 vezes mais do que os imóveis haviam custado. Só porque aqueles judeus lhe davam crédito, eram as mesmas porcarias ordinárias, mas de aparência espalhafatosa, que se pode encontrar hoje em qualquer loja de imóveis nos guetos negros. Os estofamentos de pano eram grampeados nos sofás. Haviam coxas de imitação de pele de leopardo, tapete de pele de tigre, uma porção de porcarias no gênero. Eu via mãos desajeitadas, rudes, calejadas pelo trabalho duro, rabiscando penosamente assinaturas no contrato, concordando com juros salteador de estradas, nos contratos impressos em letras miúdas que nunca eram lidos. Eu estava testemunhando na vida real a mesma piada que a revista Jet informou ter o senador Barry Goldwater contado em algum lugar durante a campanha presidencial de 1964. Era a história de um homem branco, um negro e um judeu. A cada um foi concedido um único desejo. O homem branco pediu ações e outros títulos. O negro pediu um monte de dinheiro. E o judeu pediu algumas joias de imitação e o endereço daquele rapaz de cor. Em todos os meus anos de ruas de cidade grande, eu vira a exploração que agora compreendia pela primeira vez. Podia agora observar sabendo o que estava acontecendo, como meus irmãos se jogavam nas garras econômicas do homem branco, que ia para casa todas as noites com mais um saco de dinheiro drenando do gueto negro. Podia constatar que o dinheiro, ao invés de ajudar o homem preto, estava contribuindo para enriquecer ainda mais aqueles comerciantes brancos, que geralmente moravam num bairro exclusivo, onde era melhor um homem preto não aparecer, a menos que fosse ali porque trabalhava para algum homem branco. Wilfrid convidou-me a morar em sua casa e aceitei, profundamente grato. O calor de um lar e uma família era uma mudança curadora para quem passava tanto tempo dentro da jaula da prisão. Creio que deve comover quase tão profundamente qualquer condenado recém-saído da prisão. Mas aquele ambiente de lar muçulmano, em especial, fazia-me frequentemente cair de joelhos para louvar Alá. As cartas da família, enquanto eu estava na prisão, haviam incluído descrições da rotina de um lar muçulmano. Mas, para se poder realmente apreciar o que era, tinha de fazer parte dessa rotina. Cada ato e o seu significado eram gentil e pacientemente explicado por Wilfrid. Não havia a confusão matutina que corria na maioria das casas. Wilfrid, o pai, o protetor e o provedor da família, era o primeiro a levantar. O pai prepara o caminho para sua família, disse ele. Ele fazia as abluções matinais, e depois era minha vez. Em seguida, a esposa de Wilfrid, Ruth, e finalmente as crianças. Havia uma ordem tranquila e aceita no uso do banheiro. Em nome de Alá, faça as minhas abluções, dizia o muçulmano em voz alta, antes de lavar primeiro a mão direita, depois a esquerda. Os dentes eram meticulosamente escovados. Depois se enxugava a boca 3 vezes. As narinas eram também lavadas 3 vezes. O banho de chuveiro completava a purificação do corpo e a pessoa estava pronta para a prece. Cada membro da família, até mesmo as crianças, ao se encontrarem um com o outro pela primeira vez no novo dia, murmuravam baixinho e cordialmente: Assalamu alaikum, assalaikum, o equivalente árabe para a paz esteja convosco. Wa alaikum salam, e convosco seja a paz, era a resposta do outro. Repetidamente, o muçulmano diziam mentalmente: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alá é o maior. O tapete de oração era estendido por Wilfrid, enquanto o resto da família se purificava.
Foi explicado que uma família muçulmana orava com o sol perto do horizonte. Se esse horário era perdido, a oração tinha que ser adiada até que o sol estivesse além do horizonte. Os muçulmanos não são adoradores do sol. Oramos de frente para o Oriente, a fim de estarmos em união com o resto dos nossos 725 milhões de irmãos e irmãs em todo o mundo muçulmano. Toda a família, em túnicas, se alinhava de frente para o Oriente. Ao mesmo tempo, tirávamos os pés das sandálias para pisarmos no tapete de oração. Hoje, pronuncio em árabe, junto com a minha família, a oração que aprendi inicialmente em inglês. Efetuo a oração matutina a Alá, o mais alto. Alá é o maior. Glória a ti, ó Alá. A ti todo louvor. Abençoado é o teu nome. Sublime a tua majestade. Testemunho que nada merece ser servido ou adorado além de ti. Na primeira refeição do dia, ou de jejum, não comíamos nada sólido, apenas sucos e café. Wilfred e eu saímos para trabalhar ao meio-dia e por volta das 3 horas da tarde, sem que os outros empregados da loja de móveis percebessem, lavávamos as mãos, rostos e bocas, meditando por algum tempo. As crianças muçulmanas faziam a mesma coisa na escola, e as esposas e mães muçulmanas interrompiam suas tarefas domésticas para se juntarem aos 725 milhões de muçulmanos no mundo na comunhão com Deus. Os dias de reunião do templo número 1 de Detroit, relativamente pequeno, eram quarta-feira, sexta-feira e domingo. Perto do templo, que era na verdade uma loja à beira de rua, havia 3 matadouros de porco. Podíamos ouvir os guinchos dos porcos sendo abatidos nas reuniões de quarta e sexta-feira. Estou me referindo às condições que os muçulmanos encontravam no início da década de 50. O endereço do templo número 1 era Frederick Street, 1470, se não me engano. O primeiro templo muçulmano, fundado em 1931 por mestre W.D. Fard, havia sido em Detroit, Michigan. Eu jamais tinha visto negros cristãos que se comportarem como os muçulmanos, tanto individualmente como em família. Os homens se vestiam discretamente com bom gosto. As mulheres usavam vestidos que caíam até os tornozelos sem maquiagem, lenços cobrindo as cabeças. Já as crianças impecáveis eram bem comportadas e amáveis, não só como os adultos, mas também como as outras crianças. Nunca antes eu sonhara que algo assim fosse possível. Jamais pudera imaginar aquele clima entre pretos, que haviam aprendido a ter orgulho de serem pretos, que haviam aprendido a amar outras pessoas pretas, ao invés de se mostrarem invejosos e desconfiados. Ficava emocionado ao ver como os homens muçulmanos usavam as 2 mãos para segurar as 2 mãos de um irmão preto, sorrindo e manifestando a sua felicidade por encontrá-lo. As irmãs muçulmanas, tanto casada como solteira, eram honradas e respeitadas, de tal forma que eu nunca vira homens pretos fazerem com suas mulheres. Tudo isso me deixava maravilhado. As saudações que todos trocávamos eram calorosas e afetuosas, repletas de respeito mútuo e extrema dignidade. Irmão, irmã, madame, senhor. Até mesmo as crianças usavam esses termos ao falarem com as outras crianças. Era simplesmente maravilhoso. Naquela ocasião, o ministro do templo número 1 era o Lemuel Hassan. Assalaikum, dizia-nos ele, quando chegávamos. Wa salaikum, respondíamos. O ministro Lemuel ficava de pé diante de nós, perto de um quadro negro. Nesse quadro negro podia-se ver, em tinta permanente, a um lado a bandeira dos Estados Unidos e por baixo as palavras escravidão, sofrimento e morte. Havia também
a palavra cristianismo, ao lado da cruz. Por debaixo da cruz havia um desenho de um homem preto enforcado numa árvore. No outro lado estava pintado o que nos ensinavam ser a bandeira muçulmana, o crescente e a estrela sobre um campo vermelho, com as palavras Islã, liberdade, justiça e igualdade. Por baixo estava escrito: qual irá sobreviver à guerra de Armagedon? Por mais de uma hora, o ministro Lemuel ficava falando sobre os ensinamentos de Elijah Muhammad. Eu ficava sentado extasiado, absorvendo cada palavra e cada gesto do ministro Lemuel. Frequentemente, ele ilustrava as suas preleções escrevendo com giz, no quadro negro, palavras e frases fundamentais. Achei que era uma vergonha que o nosso pequeno templo ainda tivesse alguns lugares vazios. Comentei com meu irmão Wilfred que não deveria haver lugares vazios. Com as ruas ao redor repletas de irmão negro que haviam sofrido lavagem cerebral, bebendo, blasfemando, brigando, dançando, consumindo tóxicos e as próprias coisas que o Sr. Muhammad ensinava que contribuíam para fazer com que o homem preto na América permanecesse sobre os tacões dos homens brancos. Pelo que eu podia perceber, a atitude em relação ao recrutamento de novos muçulmanos equivalia a uma posição de espera derrotista. Uma pressuposição de que Alá iria nos trazer novos membros. Eu achava que Alá estaria mais propenso a ajudar aos que se ajudavam a si mesmos. Viera por muitos anos na rua dos guetos, conhecia os negros que andavam por aquelas ruas. Não havia qualquer diferença entre o Harlem e o Detroit. Declarei que discordava da posição, que achava que deveríamos sair às ruas e recrutar novos muçulmanos. Durante toda a vida sempre fui um ativista e por isso estava impaciente com aquela atitude de espera. Meu irmão Wilfred aconselhou-me a ser paciente. Tornou-se mais fácil para mim ter paciência pelo fato de que, em breve, poderia ver, talvez mesmo ser apresentado pessoalmente ao homem que era chamado de O Mensageiro, o próprio Elijah Muhammad. Hoje, tenho encontro com pessoas famosas do mundo inteiro, inclusive alguns chefes de Estado. Mas naquele ano de 1952, eu fiquei aguardando o domingo anterior do dia do trabalho com uma ansiedade que jamais se repetiu desde então. É que os muçulmanos no templo número 1 de Detroit iam numa caravana motorizada. Acho que eram uns 10 automóveis visitar o templo número 2 de Chicago, a fim de ouvirem Elijah Muhammad. Desde a infância que eu não me sentia tão excitado como naquela ocasião em que seguimos para Chicago, no carro de Wilfred. Desde então, em grandes concentrações muçulmanas, tenho visto, ouvido, sentido até 10.000 pretos aplaudindo e aclamando. Mas naquela tarde de domingo, quando os membros de nossos 2 pequenos templos se reuniram, os de Chicago dando boas-vindas ao Detroit, experimentei vibrações na espinha que nunca mais tive. Eu estava totalmente despreparado para o impacto físico sobre as minhas emoções da presença do mensageiro Elijah Muhammad. O rosto pequeno, sensível, gentil, que eu tanto examinara em fotografias, até sonhar com ele, olhava fixamente para a frente, enquanto o mensageiro avançava dos fundos do templo número 2, a caminho da plataforma, cercado pelos guardas enormes do fruto do Islã. Comparado com os guardas, o mensageiro parecia frágil, quase minúsculo. Todos estavam vestidos em ternos escuros, camisas brancas e gravatas borboletas. O mensageiro usava um fez com bordados dourados. Fiquei olhando fixamente para o grande homem que se dera ao trabalho de me inscrever quando eu não passava de um simples preso, sobre o qual nada sabia. Ali estava o homem que havia me dito ter passado muitos anos de sua vida no sofrimento e sacrifício, a fim de poder nos libertar, o povo preto,
porque nos amavam imensamente. E quando ouvi a sua voz, inclinei-me para a frente no banco, hipnotizado pelas palavras. Vou tentar reconstruir o que Elijah Muhammad disse naquela ocasião, pelo que eu ouvi falar naquele dia em centenas de reuniões. Não parei um só dia nos últimos 21 anos. Tenho ficado de pé, pregando para vocês durante esses 21 anos, enquanto eu estava em liberdade e até mesmo enquanto estive em grilhões. Passei 3 anos e meio numa penitenciária federal e também mais de 1 ano numa cadeia municipal por ensinar a verdade. Fui também privado de amor de um pai pela família dele por 7 longos anos, enquanto estava fugindo dos hipócritas e de outros inimigos da palavra e revelação de Deus, que darão a vida a todos vocês e os colocarão no mesmo nível de todas as outras nações e povos civilizados e independentes desse planeta Terra. Elijah Muhammad falou como, naquele deserto da América do Norte, o demônio branco, homem branco de olhos azuis, fizeram uma lavagem cerebral no chamado negro por muitos séculos. Em consequência, disse-nos ele, o homem preto da América estava mental, moral e espiritualmente morto. Elijah Muhammad contou que o homem preto era o homem original, que fora sequestrado da sua pátria e despojado de sua língua, cultura, estrutura de família e nome de família, até que o homem preto na América nem mesmo era capaz de compreender quem era. Disse e mostrou como seus ensinamentos do verdadeiro conhecimento de nós mesmos iriam elevar o homem preto do fundo da sociedade do homem branco. O homem preto acabaria voltando ao lugar em que começara, no topo da civilização. Ao final, depois de fazer uma pausa para respirar, ele chamou o meu nome. Foi como um choque elétrico. Sem olhar diretamente para mim, Elijah Muhammad pediu-me que ficasse em pé. Disse a todos que eu acabara de sair da prisão e contou como me mostrara forte na prisão. Todos os dias, durante anos, o irmão Malcolm escreveu uma carta da prisão. Eu procurei te escrever tão frequentemente quanto me era possível. De pé no meio do templo, sentindo os olhos de 200 muçulmanos fixados em mim, ouvi Elijah Muhammad contar uma parábola a meu respeito. De pé no meio do templo, sentindo os olhos de 200 muçulmanos fixados em mim, ouvi Elijah Muhammad contar uma parábola a meu respeito. Enquanto Deus se gabava como Jó permanecera fiel, disse Elijah Muhammad, o diabo respondera que isso só acontecera por causa da cerca protetora de Deus em torno dele. Tira essa cerca protetora, declarou o diabo, e farei com que Jó o amaldiçoe. O diabo podia alegar que, na cerca protetora da prisão, eu simplesmente me aproveitara do Islã, acrescentou o Sr. Muhammad. Mas o diabo diria que agora, fora da prisão, eu voltaria a beber, fumar, consumir tóxicos, a me dedicar a uma vida de crime. Agora que a cerca em torno do nosso bom irmão Malcolm foi removida, vamos ver como ele se comporta, disse o Sr. Muhammad. Creio que ele vai permanecer fiel. E Allah me abençoou, permitindo-me permanecer firme e sincero em minha fé no Islã, apesar das minhas tentações e provocações que surgiram em meu caminho. E mesmo quando os acontecimentos provocaram uma crise entre mim e Elijah Muhammad, disse-lhe logo no início, com toda sinceridade, que ainda acreditara nele mais fortemente do que ele próprio acreditava em si. O Sr. Muhammad e eu não estamos juntos hoje apenas por causa da inveja e ciúmes. Eu tinha mais fé em Muhammad do que jamais teria em qualquer outro homem desse mundo. Devem estar lembrados de que eu contei que o Sr. Muhammad era hóspede da casa do meu irmão Wilfred, sempre que visitara o templo número 1, em Detroit,
Durante o tempo que passei na prisão, naquele domingo, depois da reunião, ele convidou toda a nossa família, o ministro Lemuel Hassan, para sermos seus convidados para o jantar, em sua nova casa. O Sr. Mohammed contou que seus filhos e seguidores haviam insistido para que mudasse para aquela casa maior e melhor de Chicago, com 18 aposentos, na Woodlawn Avenue, número 4847. Se bem me lembro, haviam acabado de se mudar naquela semana mesmo. Ao chegarmos, o Sr. Mohammed levou-nos para um lugar que estava pintando. Tive que conter o impulso para correr e pegar uma cadeira para o mensageiro de Alá. Em vez disso, como já tinha me falado, ele estava preocupado com o meu conforto. Esperávamos ouvir sua sabedoria durante o jantar. Em vez disso, porém, estimulou-nos a falar. Fiquei sentado ali, pensando. Como o nosso tempo de Detroit se limitava a esperar que Alá trouxesse novos convertidos. E pensei também nos milhões de pretos por toda a América que jamais havia ouvido os ensinamentos que poderiam despertar e ressuscitar o homem preto. Ali, à mesa do Sr. Mohammed, acabei encontrando a língua. Sempre fui de falar o que estava pensando. Aproveitando uma pausa na conversa, perguntei ao Sr. Mohammed quantos muçulmanos deveriam integrar o nosso templo número 1 em Detroit. Devem ser milhares. Senhor, na sua opinião, qual a melhor maneira de atrair esses milhares de muçulmanos? Procurem os jovens, disse Elijah Mohammed. A partir do momento em que eles forem atraídos, os mais velhos os seguirão, nem que seja por vergonha. Tomei naquele mesmo instante a decisão de que iríamos seguir a tal conselho. De volta a Detroit, conversei com meu irmão, Wilfred, ofereci meus serviços ao ministro do nosso templo, Lemuel Hassan. Ele partilhava a minha determinação de que deveríamos aplicar a fórmula do Sr. Mohammed numa campanha de recrutamento. Começando naquele mesmo dia, todo fim de tarde, ao sair do trabalho na loja de imóveis, eu me empenhava no que os muçulmanos mais tarde chamariam de pescaria. Afinal, eu conhecia a maneira de pensar e a linguagem dos guetos. Cara, deixa eu te contar uma boa. É claro que meu pedido de inscrição na Nação do Islã já tinha sido feito. Nessa ocasião, recebi de Chicago o meu ex. O ex de um muçulmano simbolizava o seu verdadeiro nome de família africano, que ele jamais poderia conhecer. Para mim, o ex substituía o nome de senhor de escravos brancos Little, que algum demônio de olhos azuis impusera aos meus antepassados paternos. O ex significa que, dali por diante, eu seria sempre conhecido na nação do Islã como Malcolm X. O Sr. Mohammed ensinava que manteríamos esse ex até que o próprio Deus voltasse e nos desse um santo nome de sua própria boca. Recrutando nos bares, salões de sinuca e esquinas de gueto de Detroit, descobri que meus irmãos pretos, pobres e ignorantes, vítimas de lavagem cerebral, estavam em sua maioria cegos, surdos e mudos, mental, moral e espiritualmente, para manifestar qualquer reação. Fiquei furioso ao constatar que só de vez em quando um deles demonstrava alguma curiosidade em relação aos ensinamentos que iriam ressuscitar o homem preto. A esses poucos, eu tinha quase de implorar para que visitasse o templo número 1 e a nossa próxima reunião, mas nem a metade dos que concordavam em ir terminavam aparecendo. Gradativamente, no entanto, mais e mais foram se interessando. A cada mês, mais alguns automóveis se incorporavam à nossa caravana para o templo número 2 em Chicago. Mas, mesmo depois de verem e ouvirem Elijah Mohammed pessoalmente, apenas uns poucos dos visitantes interessados encaminhavam cartas formais pedindo para serem aceitos como membro da Nação do Islã. Apesar de tudo, com uns poucos meses de recrutamento, triplicou o número de membros do templo número 1. O Sr. Mohammed ficou tão satisfeito que nos concedeu a honra de uma visita pessoal.
Na ocasião, o Sr. Mohammed fez-me um elogio caloroso, depois que o ministro Lemuel Hassan contou-lhe como eu o empenhara arduamente pela causa islã. Nossas caravanas continuavam a crescer. Lembro do orgulho intenso que sentimos quando uma caravana de 25 automóveis seguiu para Chicago. E cada vez que íamos até lá, éramos honrados com um convite para jantar na casa de Elijah Muhammad. Pude perceber que pelas coisas que ele dizia e que estava muito interessado no meu potencial. E eu o idolatrava. Deixei a loja de imóveis no início de 1953. Fui trabalhar por um salário semanal um pouco melhor na fábrica Garwood, de Detroit, onde se fabricavam carrocerias de caminhão de lixo. Limpava os aparelhos de solda sempre que se terminava a fabricação de mais uma carroceria. A essa altura, o Sr. Mohammed estava dizendo à mesa de jantar que uma das suas maiores necessidades era de jovens dispostos a trabalharem tão arduamente quanto era preciso, a fim de assumirem as responsabilidades como seus ministros. Comentava que seus ensinamentos estavam se disseminando rapidamente e havia uma necessidade urgente de criar templos em outras cidades. Simplesmente nunca me ocorreu que eu podia me tornar um ministro. Jamais me senti sequer remotamente qualificado para representar o Sr. Mohammed. Se alguém me interrogasse sobre a perspectiva de virar um ministro, eu teria ficado espantado e responderia que estava satisfeito e disposto a servir o Sr. Mohammed como o mais humilde dos auxiliares. Não sei se foi o Sr. Mohammed quem fez a sugestão ou se a ideia foi do nosso próprio ministro do Templo número 1, Lemuel Hassan, que me estimulou a falar perante os nossos irmãos e irmãs reunidos. Lembro que falei que os ensinamentos do Sr. Mohammed haviam feito por mim. Se eu te contasse que a vida que levava, acharia muito difícil acreditar em minhas palavras. Quando digo alguma coisa sobre o homem branco, não estou falando de alguém que não conheço. Não demorou muito para que o ministro Lemuel Hassan insistisse para que eu falasse novamente aos meus irmãos e irmãs, com um sermão de improviso. Fiquei indeciso, hesitante, mas acabei falando. Pelo menos tinha alguma experiência nos debates da prisão e esforcei-me para falar o melhor possível. Claro que não posso me recordar exatamente do que falei, mas sei que os meus esforços iniciais se concentravam num dos meus temas prediletos, o cristianismo e os horrores da escravidão, sobre o qual me sentia bastante bem preparado das leituras que fizera na prisão. Meus irmãos e irmãs, a religião cristã do Senhor de Escravo nos tem ensinado que pessoas pretas, aqui nesse deserto da América do Norte, vão criar asas quando morrerem e subirão para o céu, onde Deus terá para nós um lugar especial chamado paraíso. Mas essa é a religião cristã de um homem branco usada para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas pretas. E temos aceitado, temos adotado, temos acreditado e temos praticado. Enquanto estamos fazendo tudo isso, esse demônio de olhos azuis torceu o seu cristianismo para manter os pés calcados nas nossas costas, para mantermos os olhos fixados nas promessas de um paraíso nos céus no futuro, enquanto eles desfrutam do seu paraíso aqui, nessa terra, nessa vida. Hoje, enquanto milhares de muçulmanos e outros se reúnem para me ouvir, quando audiências de milhões estão ao alcance da minha voz através dos microfones das emissões de rádio e televisão, tenho certeza que raramente sinto tanta emoção e eletricidade quanto a que era gerada por mim pelos gostos levados daqueles 75 a 100 muçulmanos, além de mais alguns visitantes curiosos sentados na loja da beira de rua, que era o nosso templo, com os guinchos de porco vindo dos matadouros nas proximidades. No verão de 1953, Alá seja louvado, fui nomeado ministro assistente do templo número 1 de Detroit. Todos os dias
Depois do trabalho eu saía a pescar, convertidos em potencial, no gueto negro de Detroit. Podia ver características africanas dos meus irmãos e irmãs pretos, que haviam sido vítimas de lavagem cerebral do homem branco diabólico. Os cabelos deles eram como tinham sido os meus durante anos, esticados com lixívia, até que parecessem liso como os cabelos do homem branco. Vezes sem conta, os ensinamentos do Sr. Mohammed eram repelidos e até mesmo ridicularizados. Ah, cara, não enche. Isso é papo de nego doido. Há ocasiões em que senti uma vertigem, dominado pela raiva e compaixão dos meus pobres irmãos pretos, completamente cegos. Mal podia esperar pela próxima ocasião em que o ministro Lemuel Hassan me deixaria falar novamente no templo. Não desembarcamos no rochedo de Plymouth, meus irmãos e irmãs. O rochedo de Plymouth é que aterrissou em cima de nós. Deem tudo o que puderem para ajudar o programa de independência do mensageiro Elijah Muhammad. Esse homem branco sempre nos dominou e controlou, mantendo a gente a rastejar diante de seus pés e implorar: por favor, meu senhor, por favor, Mr. Homem Branco, pode deixar uma outra migalha cair de sua mesa que está carregada de riquezas. Meus lindos irmãos e irmãs preto, e quando nos referimos a preto, estamos falando de tudo que não é branco. Meus irmãos e irmãs, somos todos pretos para o homem branco, mas temos 1001 versões diferentes. Olhem só para suas peles. Virem-se, olhem-se um para o outro. Que tom de preto africano poluído pelo homem branco vocês são? Estão me vendo? Pois saibam que as ruas costumavam me ver, me chamar de Detroit Red. É isso mesmo, um demônio estuprador de cabeça vermelha foi meu avô. É tão perto assim, era o pai da minha mãe. Ele não gostava de falar a respeito. E alguém pode culpá-lo por isso? Dizia que jamais vira o pai e sentia-se contente por isso. E eu me sinto contente por ela. Se eu pudesse tirar todo o sangue dele, que polui meu corpo e polui minha pele, podia estar certo de que eu faria. Porque eu odeio cada gota de sangue do estuprador que está em mim. E isso acontece não apenas comigo, mas com todos nós. Durante a escravidão, pensem nisso, foi raro que uma de nossas avós pretas, das nossas bisavós, tataravós, pudesse escapar do senhor do escravo branco estuprador. O senhor de escravos estuprador que emasculava o homem preto com ameaças, com medo, até que hoje o homem preto vive com medo do homem branco no coração. E até hoje ainda vive sobre os tacões do homem branco. Pensem nisso. Pensem naquele escravo preto cheio de medo e temor, ouvindo os gritos da mulher, da mãe, da filha, sendo estupradas no estábulo, na cozinha, no mato. Pensem nisso, meus queridos irmãos e irmãs. Pensem em ouvir esposas, mães e filhas sendo estupradas. E vocês também estão com medo do estuprador para fazerem alguma coisa. E a prole dos seus atos ignóbeis e animais, esse homem branco chamou de coisa como mulato e quadrarão. De tantas outras coisas que ainda nos chamam, a vocês e a mim, quando não estão desdenhosamente nos chamando de crioulos. Virem-se e olhem uns aos outros, meus irmãos e irmãs. Pensem nisso, você, eu, poluídos em todas essas cores. Esse demônio tem a arrogância e o descaramento de pensar que nós, suas vítimas, devemos amá-lo. Eu me sentia tão insensado que às vezes ficava andando pelas ruas até tarde da noite. Havia ocasiões em que passava horas sem falar com ninguém, pensando no que o homem branco fizera com a nossa pobre gente aqui na América. Na fábrica Garwood, onde eu trabalhava,
O supervisor foi me procurar um dia, parecendo bastante nervoso. Disse que havia um homem no escritório querendo falar comigo. O homem branco que estava me esperando foi logo dizendo assim que apareci. Sou do FBI. Ele abriu um piparote. É assim que eles fazem, para intimidar a pessoa. A carteira preta de couro em que estava a sua identidade. Disse que eu tinha que acompanhá-lo. Não explicou para que nem por quê. Fui com ele. No escritório local do FBI, perguntaram por que eu não havia me alistado para a convocação da guerra na Coreia. Acabei de sair da prisão, respondi. Não sabia que estavam aceitando homens com antecedentes de condenado. Eles realmente acreditaram que eu achava que os ex-condenados não precisavam se alistar. Fizeram uma porção de perguntas. Fiquei contente por não indagarem se eu tensionava vestir o uniforme do homem branco, pois responderia que não. Jamais passou pela cabeça deles que eu poderia recusar. Disseram que não iriam me mandar para a cadeia porque eu deixei de me alistar, que iam me dar uma oportunidade, mas eu teria que me alistar imediatamente. Saí dali direto para a junta do recrutamento. Deram-me um formulário para preencher e escrevi nos lugares indicados que era muçulmano e que tinha objeção de consciência à guerra. Entreguei o formulário preenchido. O demônio da meia-idade e ar entediado que recebeu deu uma rápida olhada e depois me fitou. Levantou em seguida e foi para outra sala, obviamente a fim de me consultar algum supervisor. Voltou depois de algum tempo e fez um gesto para que eu entrasse na outra sala. Haviam 3 demônios mais velhos. Pelo que posso lembrar, eram 3, lá dentro sentado atrás das escrivanias. Todos haviam assumido a expressão de crioulo criador de caos. Fitei-os nos olhos, com a expressão do demônio branco. Perguntaram por que eu alegava que tinha religião muçulmana. Respondi que o mensageiro de Alá era o Sr. Elijah Muhammad e que todos os seguidores de Elijah Muhammad na América eram muçulmanos. Eu sabia que eles já tinham ouvido a mesma coisa antes, de outros jovens membros do Templo número 1, que haviam estado ali. Indagaram se eu sabia o que significava objeção de consciência. Respondi que, quando um homem branco me pedia para ir a algum lugar a fim de lutar e talvez morrer para preservar a maneira como ele trata o homem preto na América, então minha consciência levava-me a objetar. Disseram-me que meu caso ficaria pendente. De qualquer forma, tive que fazer os exames físicos. Depois mandaram-me um cartão com uma classificação qualquer. Isso foi em 1953. Nunca mais tive qualquer notícia a respeito durante 7 anos, quando recebi outro cartão de classificação pelo correio. Para dizer a verdade, está na minha carteira nesse momento. O número do cartão é 20.209.25.1377, datado de 21 de novembro de 1960. Diz que pertenço à classe 5A, o que quer que isso signifique. O carimbo no verso é da Junta de Recrutamento Local de Michigan, número 19, com data de Wayne, South Wayne Road, 3604, Michigan. Cada vez que eu falava no Templo 1, minha voz ainda estava meio rouca da última vez. A garganta levava muito tempo para voltar à forma. Querem saber por que o homem branco realmente odeia vocês? É porque toda vez que ele olha para os rostos de vocês, vê o seu crime refletido. A sua consciência culpada faz com que não suporte olhar para isso. Cada homem branco da América, quando fita nos olhos do homem preto, deveria cair de joelhos e dizer: perdoe, perdoe, minha espécie cometeu o maior crime da história contra a sua espécie. Pode me dar a oportunidade de reparar esse crime? Mas por acaso estão esperando, meus irmãos e irmãs, que algum homem branco faça isso? Claro que não. Sabe que isso nunca vai acontecer.
E porque o homem branco jamais fará isso? Porque não pode. O homem branco foi criado como um demônio para trazer o caos a este mundo. Nessa ocasião, deixei a fábrica de Garwood e fui trabalhar para a Ford Motor Company, numa das linhas de montagem da divisão Lincoln Mercury. Como um jovem ministro, eu ia para Chicago e conversava com o Sr. Elijah Muhammad cada vez que podia. Ele me encorajava a procurar ele sempre que possível. Eu era tratado como se fosse um dos filhos do Sr. Muhammad e de sua esposa Meg Preta, irmã Clara Muhammad. Só ocasionalmente é que eu via os filhos dele. Naquela ocasião, quase todos trabalhavam em Chicago ou aos redores, nos mais diversos empregos, como operários, motoristas de táxis, coisas do gênero. Também morava na casa a querida mãe Marie do Sr. Muhammad. Eu passava quase tanto tempo com a mãe Marie quanto com o próprio Sr. Muhammad. Adorava ouvir reminiscências dela a respeito do início da vida do filho Elijah, quando viviam em Sandysville, Geórgia, onde ele nascera em 1897. O Sr. Muhammad ficava conversando comigo durante horas a fio, depois de comermos uma boa e saudável comida muçulmana. Continuávamos sentados na mesa de jantar, falando. Ou então, o acompanhava nas rodas diárias de carro que ele fazia pelas poucas mercearias que os muçulmanos possuíam em Chicago. Essas mercearias eram um exemplo para ajudar os pretos a compreenderem o que podiam fazer por si mesmos, contratando empregados da sua própria espécie e comerciando com a sua própria espécie, deixando assim de ser explorados pelo homem branco. Num misto de drugstore e mercearia de propriedade muçulmana na esquina de Wentworth com a Rua 31, o Sr. Muhammad varria o chão ou realizava algum outro serviço humilde semelhante. Fazia esse trabalho como um exemplo para seus seguidores, aos quais ensinava que a ociosidade e a preguiça estavam entre os maiores pecados que o homem preto cometia contra si mesmo. Minha vontade era de arrancar a vassoura das mãos do Sr. Muhammad, porque achava que ele era valioso demais para ficar varrendo o chão de uma loja. Mas ele não me permitia fazer qualquer outra coisa que não ficar ao lado e escutar, enquanto me aconselhava sobre as melhores maneiras de divulgar sua mensagem. Da maneira como éramos um para o outro, eu não podia deixar de pensar em Sócrates na escadaria do mercado de Atenas, transmitindo sabedoria aos discípulos. Ou como um desses discípulos, Aristóteles fazia com que seus discípulos o seguissem, enquanto atravessava o Liceu. Lembro perfeitamente que um dia em que havia um copo sujo no balcão, o Sr. Muhammad pôs um copo limpo ao lado. Quer saber como espalhar meus ensinamentos? Ele apontou para os copos. Não condene se encontrar a pessoa que tenha um copo sujo. Apenas mostre o copo limpo que possui. E quando a pessoa examinar, não precisará nem dizer que o seu é melhor. De todas as coisas que o Sr. Muhammad me ensinou, essa é a que sobressai em minha mente. Não sei porquê. É verdade que nem sempre tenho seguido tal ensinamento, pois sou muito afeiçoado ao combate. Estou sempre propenso a dizer a alguém que seu copo está sujo. Mãe Marie, quando o Sr. Muhammad estava ocupado, falava-me da infância do filho e de seu crescimento na Geórgia, até o final da adolescência. O relato de Mãe Marie sobre o filho começava quando ela própria estava com 7 anos de idade. Contou-me que nessa ocasião tivera uma visão de que um dia seria mãe de um grande homem. Casara com o ministro Batista, o reverendo Poole, que trabalhava nas fazendas e serrarias em Sandysville e nos arredores. Entre os seus 13 filhos, dizia a Mãe Marie, que o pequeno Elijah sempre fora bastante diferente, quase desde o momento em que começara a andar e falar. Um menino pequeno e frágil geralmente resolvia as discussões entre os irmãos e irmãs mais velhos, disse a Mãe Marie. Embora mais moço,
começou a ser encarado como o líder de todos. E Elijah, na ocasião que ingressou na escola, começou a demonstrar uma intensa consciência de raça. Depois do quarto ano, Elijah teve que largar a escola e começar a trabalhar em tempo integral, já que a família era muito pobre. Uma irmã mais velha ensinou Elijah tudo o que ele sabia à noite. Mãe Marie contou que Elijah passava horas e horas lendo a Bíblia, com lágrimas brilhando nos olhos. O próprio Sr. Mohammed contou-me mais tarde que, quando menino, achava que as palavras da Bíblia representavam uma porta fechada, que poderia ser destrancada se alguém soubesse como fazê-lo. Chorava por causa de ansiedade frustrada em encontrar a compreensão. Elijah se tornara um adolescente ainda frágil, que demonstrava um amor excepcionalmente intenso por sua raça. Mãe Marie contou que, ao invés de condenar as faltas dos negros, Elijah sempre procurava explicar as razões para que existissem. Mãe Marie já morreu. Creio que ela teve um dos maiores funerais que Chicago já assistiu. Não apenas os muçulmanos, mas também muitos outros compareceram, pois todos sabiam do profundo vínculo entre o mensageiro Elijah e sua mãe. Não me sinto envergonhado em contar que tive bem pouca instrução, disse-me o Sr. Mohammed. O fato de ter estudado até o quarto ano apenas prova que não posso saber de nada além da verdade que me foi ensinada por Alá. Alá ensinou-me matemática. Descobriu que eu tinha a língua meio presa e ensinou-me a pronunciar corretamente as palavras. O Sr. Mohammed contou que nunca pôde suportar a maneira como os fazendeiros brancos, os capatazes das serrarias e outros patrões brancos de Sandersville costumavam insultar os trabalhadores negros. Diz que pedia polidamente a todos aqueles para os quais trabalhava que nunca o insultassem. Dizia a eles que podiam me despedir se não gostassem do meu trabalho, mas que não me insultassem. A conversa normal do Sr. Mohammed era processada da mesma maneira como ele falava quando discursava. Não era um homem eloquente, como se entende habitualmente a eloquência, mas tudo o que ele dizia tinha um tremendo impacto sobre mim, que oradores experientes jamais puderam igualar. Disse que se empenhava com tanto zelo nos empregos que teve que geralmente acabando sendo posto no comando dos outros negros. Depois que o Sr. Mohammed e a irmã Clara se conheceram e se casaram, depois que nasceram os dois primeiros filhos do casal, um patrão branco o insultou no início de 1923 e o Sr. Mohammed, que então se chamava Elijah Poole, resolveu mudar-se para Detroit com a família, a fim de evitar problemas. Ali chegou quando estava com 25 anos. Ali nasceriam mais 5 filhos e depois nasceria o último em Chicago. Foi em Detroit, em 1931, que o Sr. Mohammed conheceu o mestre W.D. Fard. Os efeitos da depressão eram terríveis por toda parte, mas o gueto negro era ainda pior, contou o Sr. Mohammed. Um homenzinho de pele clara, meio parda, batia de porta em porta dos apartamentos dos negros atormentados pela miséria. O homem vendia sedas e outros artigos que se identificavam como um irmão do Oriente. Esse homem começou a contar aos negros como tinha vindo de uma terra distante, nas sementes dos seus antepassados. Advertiu-os contra o porco imundo e outros alimentos errados que os negros habitualmente comiam. Entre os negros mais receptivos, começou a realizar pequenas reuniões nas habitações miseráveis deles. O homem ensinava tanto ao Corão como a Bíblia. Entre os seus discípulos estava Elijah Poole. O homem revelou que em seu nome era W.D. Fard e disse que nascera na tribo Quraysh, de Muhammad bin Abdullah, o próprio profeta árabe. Esse mascate de seda, Sr. W.D. Fard, conhecia a Bíblia melhor
do que qualquer um dos negros criados como cristão. Na essência, o Sr. W.D. Farad ensinava que o verdadeiro nome de Deus era Allah e que sua verdadeira religião era o Islã, que o verdadeiro nome para os seguidores dessa religião era muçulmanos. O Sr. W.D. Farad ensinava que os negros da América descendiam diretamente de muçulmanos. Ensinava que os negros da América eram as ovelhas perdidas há mais de 400 anos, desgarrados da nação do Islã. Ele, o Sr. W.D. Farad, viera redimir e devolver ao negro a sua verdadeira religião. Não havia qualquer paraíso no céu, ensinava o Dr. Farad, assim como não havia qualquer inferno debaixo da terra. Ao contrário, tanto o paraíso como o inferno eram condições que os pobres enfrentavam aqui mesmo, no planeta Terra. O Sr. Farad ensinava que os negros da América há 400 anos estavam vivendo no inferno e que ele viera para levá-las de volta ao paraíso perdido, à própria terra deles, entre sua própria espécie. Mestre Farad ensinava que assim que o inferno estava ali na terra, também na terra se encontrava o demônio. Era a raça branca, que fora criada a partir do homem original preto. Há 6.000 anos para criar o inferno na terra pelos 6.000 anos seguintes. O povo preto, os filhos de Deus, eram eles próprios deuses, ensinava o Mestre Farad. E ensinava ainda que entre eles se encontrava também um ser humano como os outros, que era o Deus dos deuses, o maior, o mais elevado, o ser supremo, o superior em sabedoria e poder, e o seu nome próprio era Allah. Entre aquele punhado de primeiros convertidos em Detroit, em 1931, o mestre W.D. Farad ensinava que cada religião diz que, se aproximar o dia final, o fim dos tempos, Deus viria para buscar as ovelhas perdidas e levá-las de volta ao seu próprio povo. O mestre Farad ensinava que a profecia falava desse descobridor e salvador, das ovelhas perdidas como o Filho do Homem, Deus em pessoa, aquele que dá a vida, o Redentor, o Messias, que viria como um raio do Oriente e apareceria no Ocidente. Ele era aquele a quem os judeus se referiam como o Messias, os cristãos como o Cristo e os muçulmanos como o Mahdi. Eu ficava como que hipnotizado, ouvindo o Sr. Muhammad falar o que na ocasião aceitava como a verdadeira história da nossa religião, a verdadeira religião do homem preto. O Sr. Muhammad contou-me que uma noite tivera uma revelação de que o mestre W.D. Farad representava a realização da profecia. Perguntei a ele quem é você e qual o verdadeiro nome. E ele disse: sou aquele que o mundo está esperando há 2.000 anos. Indaguei novamente ele: qual é o seu verdadeiro nome? E ele me respondeu: meu nome é Mahdi. Vim orientá-lo para o caminho certo. O Sr. Muhammad disse que ficou escutando com o coração e mente aberta, da mesma forma como ele ficava escutando o Sr. Muhammad. E o Sr. Muhammad disse que jamais duvidou por um momento sequer das palavras do Salvador. Começando a se organizar, Mestre W.D. Farad insistiu um curso para preparar os ministros que levariam seus ensinamentos para o povo preto da América. Ao dar nome a esses ministros, Mestre Farad chamou Elijah Poole de Elijah Cahien. Em seguida, o mestre Farad instituiu em Detroit, ainda em 1931, uma universidade do Islã. Tinha cursos para adultos, ensinando, entre outras coisas, noções de matemática para ajudar os negros pobres a não se deixarem enganar pela truquenologia do demônio homem branco de olhos azuis. Começar uma escola de improviso implicava necessariamente a ausência de professores qualificados, mas era preciso começar de algum lugar, de alguma forma. O Sr. Elijah Cahien tirou seus filhos das escolas públicas de Detroit para iniciar um núcleo de crianças na Universidade Islã. O Sr. Muhammad disse que a deficiência da instituição formal de seus filhos
mais velhos refletia o sacrifício deles para formar a estrutura das atuais universidades do Islã, em Detroit e Chicago, que dispõem de professores mais habilitados. Mestre W.D. Fard escolheu Elijah Caring para ser o Supremo-Ministro, acima de todos os outros ministros, o que provocou ciúmes amargos. Todos eles tinham mais instrução que Elijah Caring e eram também mais compreensíveis, sabia falar melhor. Ficaram furiosos e até mesmo na presença dele dizendo: por que devemos nos curvar diante de alguém que é menos qualificado? Mas o Sr. Carrien foi mantido no posto, sendo rebatizado como Elijah Muhammad, como Supremo Ministro. Começou a receber os ensinamentos particulares de Mestre W.D. Fard durante os 3 anos e meio seguintes, durante os quais disse-me ele: ouvi coisas jamais reveladas a outros. Durante esse período, Elijah Muhammad e Mestre W.D. Fard foram a Chicago e ali fundaram o Templo número 2. Também criaram em Milwaukee as bases para um templo número 3. Em 1974, Mestre W.D. Fard desapareceu sem deixar o menor vestígio. Elijah Muhammad disse que houve atentados contra sua vida, porque o ciúme dos outros ministros chegaram a esse ponto de intensidade. Disse que esses hipócritas o obrigaram a fugir para Chicago. O templo número 2 tornou-se seu quartel-general, até que os hipócritas perseguiram-no até ali, obrigando-lhe a fugir para o novo. Em Washington, ele começou o templo número 4. Enquanto ali estava, aproveitou para ir à biblioteca do Congresso e estudar alguns livros indicados por Mestre W.D. Fard, que continham diferentes fragmentos da verdade registrados pelo demônio branco, mas que não se encontravam em livros geralmente disponíveis para o público. Dizendo que ainda era perseguido pelos hipócritas, o Sr. Muhammad acabou fugindo também de Washington. Passou a viajar de cidade em cidade, jamais se demorando por muito tempo em qualquer Sempre que podia, ia para casa, a fim de visitar a esposa, os 8 filhos, que eram alimentados por outros muçulmanos, pobres, que com eles partilhavam um pouco que possuíam. Até mesmo os seguidores originais de Sr. Muhammad em Chicago não sabia quando ele aparecia em casa, pois ele diz que os hipócritas faziam de tudo os esforços para matá-lo. O Sr. Muhammad foi preso em 1942. Ele diz que os negros pais Tomás haviam alertado o demônio homem branco para os seus ensinamentos. Foi acusado pelo demônio homem branco de insubmisso. Embora já estivesse velho demais para o serviço militar, foi condenado a 5 anos de prisão. Na penitenciária federal de Michigan, o Sr. Muhammad passou 3 anos e meio, até receber o livramento condicional. Voltou ao trabalho em 1946 a fim de remover as vendas dos olhos do homem no deserto da América do Norte. Posso me ouvir agora, em nosso pequeno templo muçulmano, a falar veemente para os meus irmãos e irmãs pretas. Esse homem pequeno, suave e gentil, o honrado Elijah Muhammad, que neste momento está ensinando aos vossos irmãos e irmãs em Chicago, é o mensageiro de Allah, que o torna o mais poderoso homem preto da América, por vocês e por mim. Ele sacrificou 7 anos da sua vida a fugir de repulsivos hipócritas. Passou outros meses e anos e meio uma prisão. Foi metido lá pelo demônio homem branco. O demônio homem branco não está querendo que Elijah Muhammad desperte o gigante adormecido que existe em mim e em vocês, em todos os nossos irmãos ignorantes, vítimas da lavagem cerebral que aqui vivem, nesse lugar que é o paraíso do homem branco e o inferno do homem preto, aqui nessa selva e deserto que é a América do Norte. Tenho passado muito tempo sentado aos pés do nosso mensageiro, ouvindo a verdade de seus lábios. Tenho suplicado de joelhos a Allah, para que revele ao homem branco os crimes que ele cometeu e ao homem preto os ensinamentos do venerável Elijah Muhammad. Não me importo se isso pode me custar a vida. Era essa a minha atitude.
Eram essas as minhas palavras firmes e decididas, pronunciadas em toda parte, sem qualquer hesitação ou medo. Eu era o seu servidor mais fiel e sei hoje que acreditava nele mais firmemente do que o próprio Elijah Muhammad acreditava em si mesmo. Nos anos que teria pela frente, eu iria enfrentar uma terrível crise psicológica e espiritual.